Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao site. Estamos na aula 3 e agora, em literatura, nós vamos adentrar no assunto de arcadismo, certo? É a segunda classe literária. Nos dois primeiros vídeos nós estudamos o barroco e o arcadismo eu vou dividir em 3 vídeos, certo? É um conteúdo que já começa a aumentar o volume, tanto de autores quanto de obras, e a gente precisa pausar um pouquinho aí para não ficar complicado de entender. Então, olha só. Johnson, o que é que a gente precisa saber do arcadismo? O primeiro ponto é saber que o arcadismo ele se difere quase que por completo do barroco, certo? A primeira coisa para você ter noção é o seguinte, saber que aquele conflito espiritual do barroco vai morrer aqui. De fato, gente, o arcadismo surge para derrubar o barroco. O arcadismo tem uma palavra-chave para essa classe literária, que é equilíbrio. Enquanto no barroco o conflito espiritual era gigante, a dúvida era gigante, a indecisão era enorme, aqui vai existir um equilíbrio dos sentimentos, da busca pela fé, por tudo. O equilíbrio vai dominar o arcadismo no Brasil. Outras características importantes nós vamos estudar em outras aulas, certo? Mas um ponto que eu queria deixar já firme hoje é que, gente, o arcadismo traz uma simplicidade muito grande, certo? Isso seja na linguagem, isso seja no estilo de vida. Nós vamos estudar nas características no próximo vídeo, características como fugere urbem, né, que é fugir da cidade para o campo realmente. Então o apreço pelo campo sempre foi gigante aqui no arcadismo. O apreço pela natureza, não é? O bucolismo também é uma característica do arcadismo, mas deixemos para o segundo vídeo. Então olha só, hoje eu quero que você lembre do seguinte. O arcadismo vai surgir em 1768, certo? 167 anos depois do barroco no Brasil. Você vai precisar lembrar também que no arcadismo a obra que introduziu é chamada de obras poéticas, certo? E o introdutor do arcadismo no Brasil é um cara chamado Cláudio Manuel da Costa, certo? Então nós temos aqui a introdução completa do arcadismo no Brasil. Vale salientar que o arcadismo também surge na Europa e alguém traz para o Brasil. Quem trouxe, Johnson, o arcadismo para o Brasil? Cláudio Manuel da Costa, com o livro Obras Poéticas, em 1768. Um ponto importante que eu queria também chamar sua atenção é o seguinte, lembram no barroco? Quem não assistiu a aula do barroco, volta, certo? Porque eu sempre retomo as classes literárias. É uma forma que você tem de ir fixando os assuntos já estudados e eu não consigo trabalhar arcadismo de forma isolada, até porque muitos vestibulares trabalham 2, 3 classes literárias em uma questão só. Então prestem atenção, olha só. Na introdução do barroco, não sei se você lembra, mas o barroco foi introduzido em 1601, com a obra Prosopopeia de Bento Teixeira. E eu falei lá na aula 1 de literatura que nem Bento Teixeira nem a obra Prosopopeia obtiveram destaques, certo? O que é que acontece aqui no arcadismo? Nós vamos ter uma diferença. Obras poéticas, ou seja, a obra introdutória do arcadismo, ela não obtém destaque, né? Então segue a mesma linha da obra introdutória do barroco. Porém, o autor do arcadismo no Brasil, o introdutor do arcadismo no Brasil, será um dos maiores destaques do arcadismo brasileiro. Ou seja, Cláudio Manuel da Costa, ele obtém destaque, certo? Então nós temos essa diferença entre barroco e arcadismo em relação à introdução. O autor do barroco não obtém destaque e o autor do arcadismo, ele é um dos maiores destaques do arcadismo brasileiro. Vejamos agora alguns pontos importantes aqui do arcadismo. Olha só, gente. Nós vamos estudar agora as características, as principais obras e os tipos de poesias trabalhados por esses escritores. Nós vamos citar agora 6 escritores importantes do arcadismo brasileiro, certo? Eu vou citar para vocês 6 escritores que você precisa lembrar e algumas características deles. Então, olha só, perceba já o número que aumenta, não é? No barroco nós estudamos Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos. Eu citei Manuel Botelho de Oliveira e Bento Teixeira, mas não obtiveram destaques.
Mas aqui no arcadismo já aumenta o número de escritores. Primeiro ponto que eu queria que você lembrasse era o seguinte, ó. Vamos com Cláudio Manuel da Costa ainda, certo? O introdutor do arcadismo no Brasil. Vamos conhecer um pouquinho desse cara. Gente, olha só, Cláudio Manuel da Costa, ele trabalha com poesias épicas, certo? E líricas. Isso aí a gente precisa saber. Olha o tipo de poesia de Cláudio Manuel da Costa. Poesia épica e poesia lírica. Johnston, o que é que eu preciso saber mais de Cláudio Manuel da Costa para a aula de hoje? Olha só, é comum no arcadismo a gente perceber que alguns escritores têm pseudônimos, ou seja, nomes falsos. Cláudio Manuel da Costa não foi diferente. Você vai precisar lembrar desse nome aqui, ó, Glauceste Satúrnio. Ô Johnston, que nome feio é esse? Olha só, Glauceste Satúrnio é o pseudônimo, não é, de Cláudio Manuel da Costa, certo? Isso aqui vai ser o pseudônimo de Cláudio Manuel da Costa. Ou seja, quando uma questão falar sobre Cláudio Manuel da Costa, responda. Ou sobre Glauceste Satúrnio, responda. É o mesmo cara, certo? É o pseudônimo importante de Cláudio Manuel da Costa. Você vai precisar lembrar também que Cláudio Manuel da Costa apresentava uma musa inspiradora. Ou seja, vai existir alguém que vai inspirar esse cara a escrever várias obras. Ô Johnston, quem é a musa inspiradora de Cláudio Manuel da Costa? Nise, certo? Nise vai ser a musa inspiradora de Cláudio Manuel da Costa. Johnston, o que é que eu preciso saber mais de Cláudio Manuel da Costa? É que esta musa inspiradora dele, Nise, é uma musa irreal. Essa musa não existiu. Ô Johnston, como assim? Você não acabou de dizer que ele tinha uma musa inspiradora? Cláudio Manuel da Costa, ele criou, ele imaginou uma mulher perfeita, amiga, sincera, companheira, verdadeira. Perceba que são características morais. Até porque ele não conheceu Nise. Nise não existiu. E isso pega muitos alunos despreparados do vestibular. Porque pede lá características das musas inspiradoras Árcades. Aí se tem alguma característica, ó, alta, cabelos loiros, não condiz com Nise, porque Nise não existiu. Cláudio Manuel da Costa imaginou qualidades morais para uma mulher. Uma mulher sincera, amiga, verdadeira, companheira, leal. Então Nise é uma musa inspiradora irreal. Nise não existiu. Isso aí é importante você lembrar, principalmente quando a gente for responder os exercícios. Vocês vão perceber que tem muita pegadinha nisso aí e é interessante fixar esse conteúdo. Johnston, para Cláudio Manuel da Costa, eu preciso lembrar mais de alguma coisa? Para hoje, eu quero que você lembre apenas de duas obras importantes de Cláudio Manuel da Costa, certo? Na poesia épica, você vai lembrar de uma obra chamada Vila Rica, que ele fala justamente da cidade onde ele nasceu. Alguns citam até como uma autobiografia. Eu vou até colocar aqui, ó, obras, tá? Só para você lembrar. Então, olha só, as obras Vila Rica e obras poéticas, que foi a obra introdutória, tá certo? Essas duas obras para hoje, certo? Em relação a Cláudio Manuel da Costa. Ponto importante que eu quero que você se ligue, fique ligado no que eu vou falar agora, olha só. Cláudio Manuel da Costa, ele trabalha com poesia épica e lírica. Porém, o maior destaque dele é na poesia lírica. Ele não tem destaque na poesia épica. E a gente vai conhecer daqui a pouco quem são os destaques da poesia épica. Ô Johnston, o que é que você quer falar com isso? Presta atenção na dica que eu vou te dar agora, que tem exercício que vai cobrar justamente isso. Você precisa estar preparado para gabaritar o nosso exercício de fixação. Olha só, se eu pergunto, Cláudio Manuel da Costa trabalha com poesia épica? Trabalha. Ele é um destaque na poesia épica Árcade? Não. Vou repetir. Se pergunta, os maiores destaques da poesia épica Árcade são... Cláudio Manuel da Costa não vai entrar. Agora, se perguntar quais são os escritores épico-árcades, ele entra, porém ele não é um destaque da poesia épica. Ficou claro até aí? Então vamos conhecer o segundo nome importante aí do arcadismo. Olha só.
Agora nós vamos conhecer um dos nomes mais importantes também do arcadismo, que é um cara chamado Tomás Antônio Gonzaga. Ô Johnston, o que é que a gente vai precisar saber desse cara? Primeiro, Tomás Antônio Gonzaga, ele vai trabalhar com poesia lírica e satírica, certo? Lírica e satírica são os tipos de poesia trabalhados por Tomás Antônio Gonzaga. Johnston, o que é que eu preciso saber mais de Tomás Antônio Gonzaga? São os pseudônimos dele, não é? Os pseudônimos dele. Johnston, quais são? Olha só, o mais conhecido dele é Disseu. Só que ele também tem um outro pseudônimo que é Critilo, tá? Esse aqui poucas pessoas lembram. Ô Johnston, qual é a diferença desses dois pseudônimos aí? Olha só, é que Disseu é o pseudônimo da poesia lírica dele e Critilo é da poesia satírica, certo? Olha só, ele trabalhou poesia lírica e poesia satírica. Ele vai receber dois pseudônimos. Na poesia lírica, ele é conhecido como Disseu. É tanto que a principal obra dele é Marília de Disseu. Me refiro à poesia lírica, não é? Já na poesia satírica é Cartas Chilenas. Até hoje a gente não sabe se de fato foi ele que escreveu Cartas Chilenas, mas, não é, fazendo uma análise daquela época, foi uma obra que gerou muita repercussão porque criticava fortemente o governador de Minas Gerais, mas aí esse governador montou uma equipe de investigação, atribuiu a direção dessa equipe a um cara chamado Rodrigues Lapa e pela forma de escrever ele realmente definiu, não é, atribuiu a escritura dessas cartas para um cara chamado Tomás Antônio Gonzaga, que é o que estamos estudando agora. Então, se é dele ou não, mas quando cai no vestibular eu tenho que lembrar que é uma obra supostamente escrita por Tomás Antônio Gonzaga. Johnston, o que é que eu preciso lembrar mais desse cara aí? Lembrar da musa inspiradora dele, certo? Existia uma musa também. Ô Johnston, qual foi a musa inspiradora de Tomás Antônio Gonzaga? Marília, certo? Marília foi a musa inspiradora de Tomás Antônio Gonzaga ou de Disseu, que é o que muita gente chama. Até porque, vou repetir, a principal obra lírico-árcade dele é uma obra chamada Marília de Disseu. Marília, a musa inspiradora, Disseu, o pseudônimo de Tomás Antônio Gonzaga. Johnston, nós vamos dar uma verificada aí nesse conteúdo, nós vamos dar uma estudada aí, aprofundar um pouquinho, vamos, mas para hoje eu quero que você lembre disso, certo? Tomás Antônio Gonzaga escreveu poesia lírica e satírica, ele tem dois pseudônimos, né? Disseu e Critilo, Disseu na poesia lírica e Critilo na poesia satírica. Não está escrito aqui, certo? Mas lá no material está, e eu vou repetir para você as duas principais obras dele. Marília de Disseu, na poesia lírica, e Cartas Chilenas, que é uma obra supostamente dele, que aí representa a poesia satírica de Tomás Antônio Gonzaga. Vamos conhecer outros escritores do arcadismo. Olha só. Agora nós vamos conhecer os principais representantes da poesia épico-árcade, certo? Ou seja, Johnston, quem mais se destacou na poesia épica foram dois caras. Primeiro, Santa Rita Durão, certo? Santa Rita Durão e um cara chamado Basílio da Gama. Preste atenção aqui, ó, Basílio da Gama. Johnston, tu acabou de falar que foram dois caras que melhor representaram a poesia épica. Como assim dois caras, se a gente tem aí Santa Rita Durão? Gente, Santa Rita Durão é um homem, certo? Isso já caiu nos vestibulares, né? Mulheres que representam a literatura brasileira. Aí cai Santa Rita Durão, Graça Aranha, não é? São dois nomes aí de homens que confundem um pouquinho. Não é? Outro nome também que confunde é Essa de Queiroz, do realismo português. Ou seja, Essa de Queiroz, Graça Aranha e Santa Rita Durão são três homens, certo? Então olha só, Santa Rita Durão e Basílio da Gama, eles se destacam na poesia épica, certo?
Poesia épica. Johnston, tem muita coisa para falar desses dois, agora não. Para essa aula eu só quero que você lembre que são os maiores destaques da poesia épica. Ou seja, quais são os... Johnston, quem são os maiores destaques da poesia épica? Basílio da Gama e Santa Rita Durão. Ô Johnston, e quem participa da poesia épica? Aí Cláudio Manuel da Costa entra também. Certo? Cláudio Manuel da Costa é um escritor épico, porém sem destaque, certo? Ele não tem destaque na poesia épica. Quem vai dominar a poesia épica do arcadismo são dois homens, Santa Rita Durão e Basílio da Gama. Jones, o que é que a gente precisa lembrar mais desses dois? Só a principal obra de cada um. Você vai lembrar que a principal obra de Santa Rita Durão é Caramuru, tá bom? E Basílio da Gama, sua principal obra é Uraguai, tá? Não é Uruguai, é Uraguai. São duas obras épicas, não é, de caráter indígena, e aí destaque justamente para esses nomes aí. Os maiores destaques da poesia épica, Santa Rita Durão e Basílio da Gama. Vamos conhecer agora os dois últimos nomes que se destacam aí no arcadismo brasileiro. Olha só. Nós vamos ver agora um cara chamado Silva Alvarenga, certo? Silva Alvarenga e Alvarenga Peixoto. Ô Johnston, existem obras de destaque de Silva Alvarenga e Alvarenga Peixoto? Não. Para hoje eu não quero que você se ligue nas obras de Silva Alvarenga e Alvarenga Peixoto. Eu trago esses dois nomes porque eles aparecem nos vestibulares. Agora, por que, Johnston, eles aparecem? Não é nem tanto pelas obras, não é? Dificilmente um vestibular cobra, a gente vê isso no final, quando estiver revisando o arcadismo. Mas o que eu quero que você lembre é que esses dois caras irão... Alvarenga Peixoto. Botei Peixotas. Olha só, gente. Silva Alvarenga e Alvarenga Peixoto, eles irão introduzir um tipo de poesia não visto antes, não é? Um tipo de poesia não analisada antes. Ô Johnston, que tipo é esse? Olha só, no barroco, nós estudamos a poesia, não é? Lírica e satírica, e estudamos a prosa. Aqui no Barroco nós já temos dois tipos de poesias diferentes que não surgiram antes, que foi a poesia épica, que nós já trabalhamos aqui agorinha, e vai existir um novo tipo de poesia que vai surgir também no arcadismo. Eles se destacam, gente, na poesia, ó, encomiástica, certo? Poesia encomiástica. Ô Johnston, e o que é poesia encomiástica? É poesia de exaltação. Na próxima aula vocês vão perceber e vão entender o que é que esses caras exaltavam, e nós vamos dar continuidade à aula de arcadismo. Beijão, até mais.